gente! Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu pensei em dar sequência àquela playlist de ferramentas do Google que a gente tem, né? Então eu já fiz alguns vídeos falando sobre o Gmail, falando sobre o Google Slides, né, que é muito semelhante ao PowerPoint, e agora eu vou falar um pouco sobre o Google Sheets, que é semelhante ao Excel. Tem algumas ferramentas que são muito iguais e outras que são um pouco diferentes. Esse primeiro vídeo eu vou fazer um básico, né? Um básico para você poder conseguir usar o Google Sheets. E aí depois a gente faz uma segunda parte com um intermediário, fechou? Então, claro, antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e vamos divulgar esse conteúdo aí pelo YouTube, tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Bom, então aqui, ó, eu já estou na minha página do Google Sheets. Aí como é que você fez para entrar no Google Sheets, né? Você abre uma guia do Google. Eu já estou logada no meu e-mail do Gmail. Aqui, nesses pontinhos, eu venho, procuro por planilhas, tá? Aí depende do idioma, né? Pode estar como Sheets ou pode estar como planilhas. Então eu cliquei em planilhas, ele vai abrir essa página aqui em branco com as informações que eu já tenho das planilhas que eu já utilizei. Aqui é se eu quiser abrir uma planilha em branco. E aqui são alguns modelos, né? Se eu clicar em galeria de modelos, que eu posso utilizar também, que já vem prontos, é só você preencher. Então tem lista de tarefas, orçamento, né? Investimento. Aqui também tem em relação a trabalho, então fatura, cronograma semanal, ordem de compra, gerenciamento, educação, então lista de presença, controle de tarefas. Aqui são vários exemplos que vocês podem utilizar. Eu vou abrir um aqui, eu não vou usar nenhum modelo agora, né? Mas vamos ver aqui, por exemplo, ó, falando um pouco de trabalho. Então aqui a gente tem cronograma de turno dos funcionários. Então quando você clica em cronograma de turno dos funcionários, abre um modelinho já pronto que ele tem, onde você vai preencher com as informações. Então o nome da sua empresa, aqui tá, né, horário de funcionários, por exemplo, ano de 2000. Aí detalhe do turno, A, B, C, duração, período, salário por hora, funcionários por turno. E aí você vai preenchendo nessas informações aqui e aí ele vai trazer a visão geral que você gostaria. Como eu disse, esse modelo aqui já é um modelo que vem pronto, igual a muitos outros que o Google fornece. Aí se você quiser voltar, você clica nessa setinha aqui, onde ele vai voltando, e aí você consegue chegar até a parte inicial, que é a que a gente está. Bom, aqui eu não vou usar nenhum modelo, tá? A gente vai começar uma apresentação em branco, porque eu quero mostrar para vocês como que a gente cria, né? Do zero, como eu falei, o básico. Então aqui, a primeira coisa, vocês vão ver que é muito parecido com o Excel, né? Tem o título, então, por exemplo, eu vou colocar aqui aula básica Google Sheets ou planilhas, né? Aí eu tô dando um nome para o meu arquivo. Aqui nesse menuzinho a gente tem algumas ferramentas, né? Então, quando você vai em arquivo, você pode abrir uma nova planilha direto dessa aqui. Você pode pegar algum arquivo que esteja no seu computador, clicando em abrir aqui. Você pode importar algum arquivo. Então você vem importar e aí você faz um upload, por exemplo, né, que é baixar alguma coisa do seu computador. Bom, você pode compartilhar, mandar por e-mail, fazer download. Então você colocou todas as informações aqui, aí você quer baixar. Você pode baixar para o Excel mesmo, você pode baixar para PDF, você pode baixar para uma página na web, você pode baixar de forma que você consiga utilizar em outras plataformas também, como CSV, TSV. Você consegue renomear esse arquivo, mover para outra pasta, colocar no Google Drive, que eu já falei em alguns vídeos, né, que eu posso, caso vocês queiram fazer um vídeo mais curto sobre o Google Drive também, jogar para lixeira e você pode imprimir também.
Aí aqui você tem a opção de editar, de visualizar, inserir alguma informação, formatação, né? Então tema, número, texto, algum tipo de informação relacionada a dados. Isso aqui já é mais intermediário para avançado, mas no segundo vídeo eu posso mostrar para vocês. Tem também algumas ferramentas, né? Como criação de formulário, ortografia. Vocês podem usar extensão também já é mais avançado, mas eu posso mostrar para vocês. E tem a guia de ajuda também, tá? Então aqui a gente fez mais um overview, né? Passamos de forma resumidamente por essas ferramentas aqui. E aqui a gente pode voltar, né? Desfazer alguma ação, pode refazer alguma ação que foi feita. Tem a impressão rápida, tem a formatação, tamanho da página. Você pode formatar, né? Como moeda, por exemplo. E aí você vai escrever alguma coisa, por exemplo, 3. Se eu coloco como moeda, ele vira R$3. Percentual, então se eu venho aqui e coloco percentual, aí ele já muda para 3%. Aí você pode colocar colunas à esquerda, colunas à direita, né? E aí vai diminuindo a quantidade depois da vírgula. Aqui você pode formatar em mais formatos de número. Então aqui tem percentual, né? De porcentagem, científico, contábil, financeiro, data, hora. Aqui também depois eu mostro para vocês de forma mais explicadinha. Aqui vocês podem escolher a fonte, então aqui, por exemplo, por padrão a gente usa Arial, mas a gente pode utilizar outras fontes também. Eu vou manter o padrão. Tem o tamanho da fonte, então você coloca, né, o tamanho que você gostaria para essa fonte. Eu vou manter o 10, que é o que estava. E aí as formatações de negrito, itálicos, taxar, né, quando você coloca um cortezinho, você taxa. A cor você pode mudar, é como se fosse o Google, o slides que eu mostrei para vocês nessa partezinha aqui, né? E aí você pode colorir o fundo também. Então, por exemplo, aqui eu colori o fundo de amarelo. Você pode fazer a célula ficar como se fosse uma tabelinha, né? Onde você colore todas as partezinhas dela, tá vendo? Que aqui fica mais coloridinho. E aí você pode mudar a grossura. Então aqui, por exemplo, eu posso mudar tanto a cor, vou colocar cinza e vou colocar mais grossinho assim. Aí, ó, tá vendo como é que ficou diferente? E aí você pode usar isso aqui para formatar uma tabela, por exemplo, né? Caso você queira fazer uma tabela. Aqui eu vou desfazer mais uma vez, deixar só o número 3 aqui. Aqui você pode mesclar. O que é mesclar, né? É quando você faz com que mais de uma célula se torne uma única célula. Então, se eu mesclo aqui, aqui eram duas células, C e D, viraram uma célula só. Aí, se eu faço demais, essas todas aqui juntam e ao invés de ser 1, 2, 3, 4, elas se tornam uma célula só, tá? E aí, se eu quiser desfazer, é só clicar novamente para poder tirar a mesclagem ou clicar aqui no desfazer, que aí desfaz também, tá? Aqui é onde você vai colocar se vai ficar alinhado à esquerda, se vai ficar centralizado, se vai ficar alinhado à direita. Aqui você consegue colocar se o número vai ficar mais em cima, mais no meio ou mais embaixo. Essas ferramentas aqui vão fazer sentido quando a gente começar a desenhar de fato, né? Mas você pode ajustar também, porque às vezes você escreve um texto, ó, vamos colocar assim, canal a coach de terça a quinta, meio-dia. Aí se vocês observarem, ele tá passando essa coluninha aqui, que se eu coloco, por exemplo, o meu nome aqui, ó, vocês não conseguem ler tudo que tá escrito aqui. Então, o que é essa opção? Ele ajusta o seu texto, e aí ele pode deixar como está, ou ele pode descer, e aí ele coloca tudo que você escreveu, aumentando o tamanho da célula. Agora as informações aqui já aparecem. Então você consegue editar para que essas informações elas consigam aparecer aqui para você, tá? Então de novo eu vou desfazer, vou deixar aqui só o percentual mesmo, tá? Aí aqui você pode inserir um link também, que é uma opção mais avançada, né? Inserir algum comentário, por exemplo, essa planilha compartilhada com alguma pessoa, vocês conseguem online editar, né, de forma síncrona ou assíncrona, né? Vocês fazem a edição juntos ou separados, mas de uma forma
online, que todo mundo consiga mexer na mesma informação ao mesmo tempo. E aí você pode comentar alguma coisa que você ficou com dúvida. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, inserir comentário, aí eu coloco não entendi sobre o que esse percentual se refere, por exemplo. E aí a pessoa vai ver que tem um comentário e aí ela pode, né, vir aqui e editar. Desculpa, eu consigo editar porque foi eu que escrevi, né? Mas ela pode resolver, por exemplo, quando ela responder ou responder por aqui, né? E se for uma planilha que essas pessoas estejam na sua agenda, né, nos seus contatos, você pode colocar o arroba como se fosse no Instagram, né, como se fosse no Facebook e marcar essa pessoa. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, arroba Carol Casemiro. E aí eu consigo responder para ela. Não vou marcar porque senão vai marcá-la, né? Mas aí é super possível fazer isso. E aí, como eu tô falando de compartilhar com outras pessoas, você pode clicar também para compartilhar com outras pessoas. É só você colocar aqui inicialmente. Como você é a proprietária, você é a única pessoa que pode editar e o acesso aqui ele está restrito, ou seja, só pessoas que têm acesso podem abrir. Aí, vamos colocar ele aqui. E aí eu posso escrever uma mensagem. Olá, segue a planilha e conversamos sobre. E aí eu envio e agora essa pessoa que eu adicionei, ó, compartilhar com uma conta que não é do Google, porque é iCloud, né? Você está enviando um convite para pri.smts@icloud.com. Como não há uma conta do Google associada a este endereço de e-mail, qualquer pessoa com este convite terá acesso. E aí eu posso mudar o acesso, ó, restrito ou qualquer pessoa com link. Eu vou deixar restrito, que é só as pessoas com acesso, ou seja, só a Priscila e a pri.smts podem abrir mesmo que elas tenham link. E aí eu vou concluir. Aí aqui, gente, vamos começar, né? Só esclarecendo rapidinho, no Sheets ou no Excel, a gente tem as colunas. Então, as letras, elas são as colunas, tá? Então, aqui é a coluna A, aqui é a coluna B, aqui é a coluna C, aqui é a coluna D. E os números, eles são as linhas. Então, aqui é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Isso aqui vai fazer muito sentido quando a gente começar a usar fórmulas, né? Quando a gente começar a formatar, criar tabela, criar gráfico. É importante a gente saber as linhas, a saber as colunas, né? E as linhas também, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou resolver esse comentário. E aí a gente vai começar criando algumas informações. Manuais que a gente vai preencher, eu não vou exportar de nenhum lugar, eu vou colocar eu mesma. Mas seria possível também a gente exportar de alguma base. E aí a gente pode fazer isso no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer aqui como se fosse um controle financeiro, tá? Esse ano, né, 2023 está começando aí e eu quero me organizar melhor financeiramente. Então eu vou colocar aqui o meu controle financeiro. Eu vou renomear essa página para eu saber do que eu tô falando, tá? Para renomear a página, é só eu dar 2 cliques e aí eu coloco controle financeiro. Então eu renomeei essa página, tá? E aí aqui eu vou colocar o que eu imagino que eu preciso para fazer o meu controle financeiro, tá? Então eu vou começar aqui, a primeira linha, que é essa linha 1, eu vou deixar como se fosse os títulos que eu preciso, né? Então aqui, ó, na célula 1A, ou A1, né, que é coluna A e linha 1, na célula A1, eu vou colocar a descrição do meu gasto, porque eu quero fazer um controle financeiro, né? Então eu quero saber o que eu gastei para poder fazer esse controle. Aqui eu vou, eu vou trocar, aqui eu vou colocar a data do gasto, aqui eu coloco a descrição desse gasto, aqui eu coloco o valor total, aqui eu preencho, né, quantidade de parcelas, por exemplo. Então, aí a gente já consegue ver também, de repente eu sou uma pessoa que eu tenho muitos cartões de crédito, então eu vou colocar aqui o cartão utilizado, melhor, vou colocar aqui a forma de pagamento, porque aí eu vou saber se eu paguei à vista, se foi no cartão, se foi no boleto, né, e tal.
Então aqui eu vou preencher com algumas informações, tá? Então vamos colocar aqui, ó, data do gasto. Eu vou chutar aqui, dezembro foi Natal, eu fiz uma viagem, né? Vamos colocar assim, então... Ó, 1º de dezembro de 2022, 2 de dezembro de 2022, 5 de dezembro de 2022, 15 de dezembro de 2022, 24 foi véspera de Natal, mas eu comprei também, né? E vamos colocar aqui 28 e por último 30, que foi quando eu viajei, por exemplo. Tá? Aqui eu tô colocando dessa forma pra já montar pra vocês 2 meses, né? Mas claro que se você de fato for fazer um controle financeiro, que aí você comece, sempre que você fizer esse gasto, você preenche a planilha, não vai ser tudo de uma vez, porque senão você não vai se controlar, você vai só gastar e salvar, né? A ideia de você colocar sempre que você gasta é que você consegue saber se você pode gastar mais ou se já ultrapassou o quanto você poderia, né? Então aqui em dezembro, então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Almoço, dia 2 comprei presente de Natal. Dia 5 eu vou colocar que eu tenho uma cachorrinha, né? Comprei ração pra Glória, que é a minha cachorra. Glória. Dia 15 de dezembro, almoço de novo. Dia 24 de dezembro, mais presente de Natal. Dia 28 de dezembro, gasolina pra viagem, por exemplo. E aqui eu vou colocar almoço, mas eu vou especificar na viagem. E aqui, gente, já que a gente tá falando de especificação, se você quiser, você também, ó, pode vir aqui, eu esqueci e quero acrescentar uma coluna antes. Eu clico aqui selecionando, né? Com o botão direito, eu venho em inserir uma coluna à esquerda, porque eu quero adicionar uma coluna à esquerda. Se eu quisesse adicionar uma coluna à direita, eu via inserir uma coluna à direita, tá? Mas não é isso que eu quero, então eu vou desfazer. Aqui eu vou colocar categoria, tá? Então nessa categoria eu vou colocar, por exemplo, o tipo de categoria que estou relacionando. Então, almoço. Almoço eu quero que seja alimentação. Alimentação. Presente de Natal, você pode escolher a sua categoria, tá? Eu vou colocar como presentes, tá? Ração pra Glória, eu vou colocar Glória, porque eu sei que é a minha cachorra, né? Almoço vai repetir o alimentação aqui. Presente de Natal vai repetir presente. Aí, tudo relacionado à viagem, eu vou colocar na categoria viagem. Então, mesmo que seja almoço, como ele é na viagem, eu vou relacionar a viagem também, tá? E aqui eu vou chutar um valor total. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, almoço R$29,90, presente de Natal R$250, ração pra Glória. Tô chutando, viu, gente? 180, almoço, esse almoço aqui eu vou colocar R$25, presente de Natal vou colocar R$50, gasolina pra viagem 250 e almoço na viagem R$50. Isso aqui são tudo chute. Aí lembra que eu mostrei pra vocês que aqui eu conseguia formatar como moeda? Então eu vou selecionar esse campo e vou clicar aqui pra formatar. E aí tudo vai virar moeda, tá? Parcela. Esse aqui eu não parcelei. Esse de 250 eu parcelei de 2 vezes, de 2 vezes, de uma, de 2 e de 2 também. Tá? Tô tudo chutando aqui, gente. Aí agora é forma de pagamento, tá? O que eu vou colocar aqui? Almoço, vale alimentação. Não, na verdade não foi. Eu já tinha gastado com alimentação. Então aqui, ó, cartão de crédito Bradesco. Só pra eu saber que cartão que é. Presente de Natal também foi cartão de crédito Bradesco, também. Gasolina pra viagem foi cartão de crédito do C6 e almoço na viagem também. Tá? Agora eu vou fazer pra vocês aqui o mês de janeiro, só pra que a gente possa também depois criar uma tabela, por exemplo, qual mês gastou mais, qual mês gastou menos, e a gente vai conseguir fazer esses comparativos, tá? Então, eu vou colocar aqui dia 1º de janeiro de 2023, dia 2 de janeiro de 2023 e dia 3 de janeiro de 2023, tá? Então aqui eu vou colocar volta, gasolina, né? Porque esse aqui foi gasolina da ida e esse aqui eu vou colocar gasolina da volta, tá bom? Aí aqui a gente coloca almoço, porque como voltou do ano, né? Eu ainda não tive tempo de fazer compra, então almocei na rua. E aqui eu vou colocar, vamos colocar um shopping, vamos colocar um supérfluo aqui, né? Aí eu vou colocar aqui supérfluo. Que até eu consigo ver o quanto eu tô gastando com coisa que eu não preciso, né? Então essa gasolina pra viagem eu vou colocar 180, o almoço eu vou colocar R$29,90 e a Shopee vou colocar R$30, tá? Aí aqui novamente, se eu já quiser deixar tudo formatado, eu já posso selecionar a célula toda, tá? É só clicar na letra e aí seleciona tudo, porque aí não precisa de toda vez que eu escrever um número, eu ficar formatando. A gasolina eu dividi 2 vezes, o almoço uma só, né? E a Shopee uma só também. Aqui eu vou pôr uma, não existe zero, né? Zero é
Beleza, então aqui nós conseguimos criar uma tabela com algumas informações de gasto. Então, aqui, por enquanto, eu não vou deixar essa tabela bonita, não. É só as informações que a gente precisa, tá? Então, aqui a gente tem essas informações e eu vou criar uma nova página, porque essa aqui é como se fosse a minha base de dados, né? Eu vou até mudar o nome. Aqui vai ser a minha base de dados, porque é onde eu vou colocar as informações para o meu controle financeiro. Aí eu vou criar uma nova página, é só clicar aqui ó, em adicionar página. E nessa nova página é onde eu vou fazer o entendimento, né, dessas informações. Então aqui eu vou colocar como se fosse compilado. Compilado dos gastos, tá? E aí para fazer esse compilado dos gastos, o que que é? É quais informações eu quero saber. Então, por exemplo, eu quero saber qual foi o meu gasto no referente mês. Então aqui a gente pode colocar aqui, ó, selecione o mês, que é o mês que você quer saber qual foi o seu gasto, e aí você coloca o valor total que foi gasto, beleza? E aí também você pode colocar valor por categoria, que foi o que a gente colocou na página anterior. Agora a gente vai começar a entrar nas fórmulas, no entendimento um pouquinho mais avançado disso aqui, tá? Então, quando eu falo em selecione o mês, se vocês pararem para pensar, aqui não tem mês, né? Então, a gente vai clicar, inserir uma à direita e colocar o mês, né? Ou melhor, a gente pode colocar uma à esquerda e colocar aqui mês. A gente tá falando. Então, 12 é dezembro. E aí, nós vamos fazer tudo na mão por enquanto, porque a gente tá no básico, né? Depois a gente vai pro avançado. Então, aí o que eu tô fazendo? Tô escrevendo Ctrl C e aí selecionando tudo que é de dezembro. Ctrl V. E aqui, como é janeiro, a gente coloca janeiro, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero saber o mês que eu tô gastando. Então, para eu saber o mês, eu vou clicar aqui nessa célula. Como que eu faço para colocar os meses do meu controle financeiro aqui nesse compilado de gasto? Eu venho aqui, venho em inserir e aí eu seleciono a lista suspensa. Na lista suspensa, eu vou colocar aqui, ó, menu suspenso de um intervalo, porque eu vou colocar o intervalo das células que tem os meses que eu quero. Então, eu vou colocar aqui menu suspenso de um intervalo, vou clicar aqui para selecionar o intervalo de dados que eu quero, e aí eu venho aqui e seleciono o mês que eu quero, né? Então, eu vou selecionar mais aqui até o fim, porque à medida que eu for acrescentando informações, ele já vai atualizando sozinho. Então, aqui eu estou colocando para ele puxar da célula A2, que é essa aqui, né? A2, até a A40, que por mais que ela esteja vazia, à medida que eu for preenchendo, no futuro ele também já vai trazer essas informações preenchidas. E aí, vou concluir. Quando eu volto aqui, se vocês observarem, né, vou fechar, aqui ao clicar já aparece o mês, tá? Então, por exemplo, eu quero selecionar os meses do mês de dezembro, mas eu tô vendo que não tá aparecendo. Eu dou clique duplo aqui, ó, tá vendo quando você passa o seu mouse aqui e aparece essa setinha com seta para esquerda e para direita? Aí vem cá, dá um clique duplo, que aí aparece tudo que tá escrito na célula. Então, dezembro. Aí, gente, aqui a gente vai dificultar um pouquinho mais, tá? Que eu quero colocar o valor total gasto em dezembro. Então aqui eu vou usar uma fórmula, tá? E essa fórmula vai ser a seguinte: existem várias opções, tá? Aqui é um exemplo que eu tô utilizando para vocês. Então vai ser igual a soma-se, tá? Aí aqui a primeira coisa que você tem que colocar são os critérios. O intervalo que eu quero é esse intervalo aqui, tá? Então, soma-se, aí a gente coloca ponto e vírgula, que é se esse intervalo for igual ao mês que a gente quer, né? Soma-se, aí aqui a gente coloca um ponto e vírgula, e aí eu quero que ele me traga do B1, ou seja, tem que ser igual a B1, e aí o intervalo da soma que a gente quer. O intervalo da soma que eu quero é esse. E aí a gente vai e dá um Enter, tá? Então, o que a gente fez, né?
Eu tô falando o seguinte, eu quero que ele faça a soma e aqui, ó, se vocês observarem, vai aparecer uma interrogação, que é para explicar como que essa fórmula funciona. Então, você clica aqui e como que essa fórmula funciona, né? Você vai pegar o intervalo que você quer, ou seja, o intervalo de dados, né? Qual que é o intervalo de dados que eu quero? São os meses. Então, eu selecionei a coluna dos meses e aí eu coloquei o critério. Qual que é o critério? Que o mês selecionado esteja dentro daquele intervalo. E aí, qual que é o intervalo da soma? Os gastos que eu tive naquele mês. Então, ele vai somar todos os gastos que eu tive no mês de dezembro. E aí, ele vai trazer para mim o valor total. Como eu falei para vocês, quando vocês clicam aqui no cifrão, ele atualiza para reais. Ah, será que tá certo? Será que eu gastei em dezembro foi R$ 834,90 mesmo? A gente vem aqui, né? A gente pode fazer um filtro. Para fazer um filtro é só clicar aqui, ó, criar um filtro. E o que é o filtro? Ele vai filtrar somente as informações que eu quero. Então, eu só quero informações dos meus gastos do mês de dezembro. Então, eu seleciono aqui dezembro e clico em OK. E aí, eu quero saber se esse valor tá certo. Então, é só eu selecionar tudo aqui. E aí, eu vou só arredar aqui para vocês verem, ó. Aqui embaixo aparece o valor total, tá vendo? R$ 834,90. Então, a nossa fórmula deu certo. Realmente é isso mesmo que a gente queria validar. Ah, Pri, mas então para que a gente fez toda essa confusão se era só selecionar ali? Porque às vezes a sua planilha já está com um ano de informação, né? E você quer esses dados compilados, você não quer ter o trabalho de filtrar. É só você simplesmente fazer isso. E será que está funcionando mesmo? Vamos ver aqui então, se eu selecionar janeiro, aí já muda o valor para 239, tá? Então aqui é muito simples, você consegue saber o valor gasto e o mês que você colocou. Agora, eu quero saber o valor por categoria. O que a gente vai fazer, né, primeiro? Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui e vou mesclar, como eu ensinei para vocês antes, porque eu quero que essas duas células se tornem uma, tá? E aqui eu vou centralizar essa informação. Então aqui, até vou inserir uma linha acima e vou também aqui, ó, mesclar essa célula, vou centralizar e vou escolher aqui, ó, valor total gasto por mês. E aqui eu vou colocar valor gasto por categoria. E aqui eu coloco, ao invés de selecionar o mês, selecione a categoria. E aqui eu vou colocar o valor gasto por categoria. Como eu falei, como ultrapassou, dá 2 cliquezinhos aqui, que ele volta. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, selecione a categoria. Eu venho aqui, aí eu venho novamente em inserir, lista suspensa. Eu não quero menu suspenso, eu quero menu suspenso de um intervalo. Aí aqui, novamente, eu clico, quero o intervalo de categoria, né? Então, vou aqui selecionar, OK, e concluo. Voltando aqui em compilado dos gastos, todas as categorias, elas já aparecem aqui. Então, eu quero ver quanto que eu gastei com alimentação, por exemplo. Dou 2 cliques para ficar certinho. E aí, coloco a mesma fórmula que eu utilizei aqui. Só que ao invés de ser a minha base de mês, eu vou colocar a categoria. Então, é igual a soma-se, a base de informações que eu quero, que é a categoria, ponto e vírgula. Quais são as informações que eu quero? É da categoria aqui que eu coloquei acima, né? Então, qual que é a coluna? É coluna B e a linha 6. E aí, B6 não, B5, né? Que é a de cima. E aí, eu coloco o intervalo da soma, que é o valor total. E dou um Enter. Novamente, colocar cifrão aqui para ficar bonitinho. Então, aqui ele está me falando o seguinte, que na categoria alimentação total, tá? Eu gastei R$ 84,00. Aqui eu não estou falando que é a alimentação do mês de janeiro. É a alimentação total. Então, valor total gasto por categoria. Agora, se eu quero fazer o valor gasto por categoria naquele mês, aí a fórmula ela muda um pouquinho. Então, valor gasto por categoria no mês, beleza? Então,
Então aí aqui, o que eu vou fazer? Eu já tenho o mês que eu quero, que é esse mês aqui de janeiro. Então aqui eu vou só centralizar para ficar mais bonitinho. E aqui eu coloco novamente, seleciono a categoria, né, repetindo aqui, e o valor gasto. Então aqui eu vou repetir também esse menu, né, para ficar igual, não precisar de fazer aquela formatação tudo novamente. Só que aqui a fórmula ela vai mudar um pouquinho, que vai ser igual a soma CIS. Por que CIS? Porque ela vai ter um critério a mais. Nesse caso do soma CIS, a gente faz o contrário. Primeiro é o intervalo da soma, depois o intervalo de critérios e o critérios. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui, soma CIS. O intervalo da soma, então eu venho aqui, o intervalo da soma. Aí eu venho o intervalo de critérios, que o meu primeiro critério é o mês. Aí eu coloco, né, selecionando aqui o mês que eu quero, que é esse de cima. E o segundo intervalo, que é o intervalo de categoria. E aí eu coloco ponto e vírgula, e a categoria que eu quero é a categoria que eu vou colocar aqui, que é o B8. Então eu venho aqui, B8. E aí ele vai trazer para mim o valor gasto por mês por categoria. Então aqui eu tenho que no mês de janeiro eu gastei R$ 29,90. Então se a gente novamente fizer o filtro aqui para validar essa informação, eu, né, clico aqui para poder selecionar o filtro, selecione e quero só o mês de janeiro. Só o mês de janeiro na categoria alimentação, a gente gastou R$ 29,90. Então tá certinho, a fórmula funcionou direitinho. Tá? Então eu volto aqui e aí a gente conseguiu fazer 3 informações: o valor total gasto por mês, o valor total gasto por categoria independente do mês e o valor gasto por mês por categoria. Então aqui, se eu mudo o mês, por exemplo, ao invés de janeiro eu coloco dezembro. Em dezembro na alimentação eu gastei R$ 59,90. E aqui, se ao invés de alimentação eu coloco viagem, em dezembro em viagem eu coloquei R$300. E aí você consegue iniciar um controle financeiro. Aqui a gente está colocando só saída, né? Então a gente não está colocando entradas. Mas é possível também a gente criar uma nova página de entradas, tá? Mas esse vídeo tá ficando bem longo assim, então eu vou parar por aqui. E aí no próximo eu dou continuidade a essa formatação, onde a gente vai ver mais fórmulas e mais formas de fazer esse controle financeiro você mesmo no Excel, tá bom? Bom, então é isso. Deixa eu só voltar aqui a minha telinha, né, para ficar maior para vocês. Muito obrigada por quem acompanhou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Comente aí nos comentários, obviamente, né? Comente aí o que você achou desse vídeo, se tá muito grande, se tá muito confuso, dá algumas dicas também. E muito obrigada por ter ficado aqui e até o próximo vídeo.